Olá, seja bem-vindo ao vídeo do processo de inventário programado do sistema MicroWork Cloud. Esta rotina permite realizar o levantamento dos saldos das mercadorias presentes no estoque da concessionária, bem como a atualização dos saldos e locações das mercadorias, caso estejam divergentes em comparação com o estoque físico. Nesta apresentação será abordada a criação e controle de processos, a contagem de estoque e atualização de saldos manualmente, a contagem de estoque e atualização de saldos utilizando o coletor de dados e a configuração do coletor de dados utilizado para a contagem. Importante, lembrando que para a utilização da rotina, o usuário deve possuir os devidos acessos configurados previamente. Para criarmos o nosso processo de inventário programado, devemos ir em Menu, Mercadoria, Auxiliares, Inventário Programado, Controle de Processos. Em seguida, selecionar a empresa a qual irá fazer o inventário e depois clicar no botão Inserir. Neste primeiro passo, deve-se criar o processo do inventário, informando sua descrição, o tipo de mercadoria a qual será realizada a contagem no processo e a ordem de impressão dos produtos nos relatórios, referente ao processo de inventário programado. No campo Tipo de mercadoria, temos três opções. A primeira irá englobar no nosso inventário todas as mercadorias com saldo. A opção Por localização irá habilitar um quadro com localizações, onde é possível informar as localizações que farão parte do processo do inventário. E a última opção, Mercadorias com movimentação de saída no período, utilizará apenas mercadorias que tiveram saída para adicionar em nosso inventário programado. Neste exemplo, iremos selecionar o tipo de mercadoria por localização. Na ordem de impressão iremos deixar como código, porém é possível alterar para descrição ou então localização. E no quadro Localizações, iremos adicionar as localizações que farão parte do nosso inventário programado. É necessário clicar apenas no botão Mais e adicionar a localização inicial e final. Em seguida, clicar no botão Salvar e para criarmos nosso inventário, clicar no botão Salvar novamente. Após o nosso processo de inventário ser iniciado, podemos liberar a contagem do mesmo. Para isso, é necessário clicar na engrenagem e utilizar a opção Liberar contagem. Depois iremos confirmar a liberação de contagem e o sistema irá processar a contagem. Assim que concluída, a descrição da situação ficará como primeira contagem. A partir desse momento, as peças englobadas dentro do inventário não poderão ser movimentadas no estoque, ou seja, vinculadas a OS, requisições, enquanto o processo não for concluído. Também não será possível a visualização do saldo dessas mercadorias. Neste momento, é possível adicionar ou remover mercadorias manualmente do nosso processo de inventário programado. Para adicionar, é necessário clicar na engrenagem, Inserir mercadoria. Em seguida, colocamos o código da mercadoria e clicamos no botão Salvar. Para a remoção de uma mercadoria do nosso inventário programado, é necessário ir em Menu, Mercadoria, Auxiliares, Inventário Programado, Excluir mercadoria do lote. Nesta etapa, podemos informar o código da mercadoria, selecioná-la e em seguida clicar no botão Excluir. O sistema irá notificar que a mercadoria foi excluída com sucesso do lote do inventário programado. Para auxiliar na contagem, é possível emitir um relatório para determinar quais mercadorias estão no lote do inventário e também utilizar o relatório para informar os saldos das peças manualmente, caso queira checar o estoque no papel e caneta. Para isso, é necessário clicar na engrenagem e selecionar a opção Imprimir contagem. Em seguida, iremos realizar a digitação de saldos. Neste processo é possível digitar os saldos manualmente ou então alimentar o sistema através de um coletor de dados. Para a digitação manual, é necessário clicar na engrenagem e seguir na opção Digitar saldos. É necessário informar a referência inicial e final das mercadorias presentes no nosso processo e após clicar no botão Filtrar, para então, em seguida, informar as localizações e saldos dessas mercadorias. No campo responsável, informar a pessoa responsável pela digitação dos saldos. No quadro de digitação de saldos, podemos atualizar o saldo das mercadorias e também alterar a localização. Para atualizar o saldo, é necessário clicar apenas duas vezes sobre o campo de saldo da mercadoria e informar o saldo atual da mercadoria no estoque físico. Em seguida, podemos clicar fora ou então dar um Tab. Caso queira alterar a localização da mercadoria, podemos clicar no botão de localização e informar uma nova localização para esta mercadoria. Depois clicar no botão salvar. Caso queira modificar os custos dessa mercadoria,
é necessário clicar no botão de custos e poderá adicionar os valores de custo desta mercadoria. Após a correção dos custos, clicar no botão salvar. A etapa de digitação de saldo deve ser realizada para todas as mercadorias presentes no processo. Caso as mercadorias não digitadas não tenham saldo, não é necessário informar saldo para elas. É possível apenas clicar sobre a opção Alterar situação de todas as mercadorias de não digitado para digitado e que fique com o saldo zero. O sistema irá pedir uma confirmação e, ao clicar em sim, poderemos salvar nosso processo de digitação de saldo. Outra forma de realizar a digitação de saldos do nosso processo de inventário programado é pela utilização do coletor de dados. Antes de realizar a digitação utilizando o coletor, é necessário cadastrar a forma que o sistema irá ler o arquivo com os dados obtidos pelo coletor. Para isso, devemos cadastrar nosso coletor em Menu, Mercadoria, Auxiliares, Inventário Programado, Coletor de Dados, Configuração. Estando na tela de cadastro, iremos selecionar a opção Organização e em seguida clicar no botão Inserir. Na tela de cadastro, iremos inserir a descrição do coletor e em seguida informar o tipo de arquivo que este coletor de dados nos fornece. Dentre as opções, temos tabulado e separado por caractere. Caso selecionemos a opção tabulado, nosso arquivo de atualização deve estar com uma formatação semelhante a esta. E com base no arquivo, iremos realizar as configurações de tabulação no quadro Outras configurações. Após as configurações, iremos clicar no botão Salvar. Para cadastrar um novo coletor de dados, devemos fazer o mesmo processo, selecionar a opção Organização e clicar no botão Inserir. Este segundo coletor será com o tipo de arquivo separado por caractere. Então devemos informar o caractere separador dos dados dentro do arquivo gerado pelo coletor de dados e em seguida fazer as configurações no quadro Outras configurações. Para a utilização do tipo de arquivo separado por caractere, o arquivo gerado pelo coletor deve estar com uma formatação semelhante a esta. Após criado o nosso coletor, após realizar o cadastro do nosso coletor, podemos utilizá-lo para o processo de digitação de saldos. Sendo assim, voltamos à tela de controle de processo do inventário programado, selecionamos nosso processo e clicamos na opção Coletor de dados. Selecionamos o cadastro do nosso coletor de dados, em seguida o tipo de localização a qual iremos atualizar. Após informar o tipo de localização, iremos no quadro Arquivos, iremos clicar no botão Selecionar e informar aonde o arquivo gerado pelo coletor está salvo no computador. No quadro de inconsistências, irá demonstrar as mercadorias que possuem inconsistência referente a esse processo de inventário. Caso a mercadoria não esteja dentro do lote do processo de inventário de estoque, irá apresentar a situação não localizada no lote. Se a mercadoria já possui a contagem realizada anteriormente, será apresentada a situação já possui contagem. E se a mercadoria não estiver cadastrada ou estiver com a localização divergente do estoque físico, irá apresentar a opção não cadastrada. No quadro Mercadorias Atualizar Saldo, irá demonstrar as mercadorias que irão atualizar com base no arquivo importado. Para atualizar a contagem, é necessário apenas clicar no botão Atualizar. Caso desejar, podemos imprimir a digitação de saldos até aqui. Para isso, clicamos na engrenagem Imprimir digitação. Em seguida, clicamos no botão Imprimir e a digitação irá ser apresentada. Após realizada a primeira contagem, podemos liberar uma segunda contagem. Para isso, clicamos na engrenagem Liberar contagem. Confirmamos a liberação e clicamos no botão Sim. O sistema irá processar a contagem novamente e, em seguida, a situação do nosso lote ficará com a descrição Segunda contagem. Entre uma contagem e outra, o sistema irá apresentar apenas os produtos que tiveram alteração nos saldos. Aqueles que não foram alterados não serão inseridos nas próximas apurações. Além da segunda contagem, é possível realizar a terceira contagem, e a regra apresentada anteriormente para a segunda contagem também é aplicada. E além disso, os processos de digitação são iguais. Após serem realizadas as contagens, podemos liberar a atualização de saldo dos produtos. Para isso, clicamos na engrenagem Liberar atualização. Confirmamos a liberação de atualização do lote e a partir desse momento podemos clicar na engrenagem novamente e atualizar o saldo. Feito isso, o saldo das mercadorias será atualizado. Clicamos para confirmar e confirmar novamente para atualizar os saldos. Ao final de todo o processo, para realizar uma apuração dos saldos e custos das mercadorias atualizadas pelo nosso inventário programado,
É necessário utilizar o relatório seguindo o caminho Menu, Relatórios, Mercadoria, Inventário Programado. Selecionar o layout Apuração de saldos e custos e informar o número do lote. Podemos desmarcar a opção Somente mercadoria com diferença de saldo para serem apresentadas todas as mercadorias do nosso lote e clicar no botão Processar. Nesta tela irá ser apresentada as diferenças das mercadorias, levando em conta os custos e os saldos das mesmas atualizados pelo nosso processo de inventário programado. E esta foi a apresentação sobre a rotina de inventário programado. Obrigado e não deixe de conferir os vídeos sobre as demais rotinas do sistema MicroWork Cloud. Até a próxima!